contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra, lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda está no nevoeiro. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e irmão querido, a espiritualidade amiga que se apresenta nessa casa desde tão cedo, preparando o ambiente para receber a cada um de nós. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, que possa nos intuir o Newton no seu estudo, para que possamos receber esse estudo e assimilá-los no nosso coração, na nossa mente. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e toda essa falange de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Pedimos a Jesus, nosso irmão querido, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura das perguntas do Livro do Espírito e depois o Newton vai nos trazer o estudo. Ideias inatas. Pergunta 218. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possui e conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? E a resposta é: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. E a subpergunta A: a teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? E os espíritos respondem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, desligado da matéria, sempre se lembra deles. Durante a encarnação, pode esquecê-los, em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles lhe resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que ficara na precedente. Subpergunta B: deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? E os espíritos respondem: nem sempre tão grande quanto poderias supô-lo, pois as posições são, frequentemente, muito diferentes, e no intervalo entre elas, o espírito pode progredir. Pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter intuição de certos conhecimentos, como as das línguas, o do cálculo e etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela própria não tem consciência. De onde queres que venham? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de vestimenta. Pergunta 220. Mudando de corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais? Não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se maculou essa inteligência ou dela fez mau uso, uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer uma outra com a qual esta não tenha relação. Então, ela permanece em estado latente,
para reaparecer mais tarde. E a pergunta 221. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito, antes de ter encarnado, mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento. E a subpergunta A. Será a mesma lembrança que se deve em certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? E os espíritos respondem: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E aí está uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Porém, ela é frequentemente falseada pelos preconceitos e a ignorância a ela misturada, a superstição. Então, agora eu vou passar a palavra para o Newton, para que ele possa fazer o estudo. Vai até 5:50. Bom estudo. Boa tarde. Boa tarde, quem nos ouve de casa, aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Esse tema, Ideias Inatas, ele está compreendido na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espiritual, ou dos espíritos. E está dentro do capítulo 4, que fala da reencarnação dos espíritos, da pluralidade das existências. Então, para a gente entender ideia inata, a gente precisa entender